Opa, bom dia Marlene e Maria, bom dia Milena, bom dia Bianca, né? Um ótimo dia para quem está acompanhando a Sorriso FM, manhã de segundona, viu? Deveria estar aí no estúdio, mas estou aqui na Delegacia de Polícia Civil, onde nós viemos acompanhar uma coletiva de imprensa com a doutora Jéssica Assis, ela que é delegada aqui do nosso município. E olha, gostaria de chamar a atenção principalmente de pais responsáveis, você aí de casa que tem criança pequena. A doutora Jéssica finalizou o inquérito policial a respeito daquela creche onde houve denúncias de professores e funcionários de maus tratos. O casal proprietário está preso, eles foram detidos e após a prisão deles, funcionários e pais se encorajaram e vieram aqui na delegacia para prestar o seu depoimento. Essa entrevista com a doutora Jéssica, coletiva, é um pouquinho extensa, mas ela relata para nós detalhes chocantes, impactantes, que eu tenho certeza que quem é pai, quem é mãe, vai ficar indignado com esta situação de que essas crianças passavam neste estabelecimento. Realmente são atrocidades, aberrações que aconteceram ali naquele local. São cenas tristes de se ouvir. Nós vamos conversar agora com a doutora Jéssica, que ela vai explicar todos os trâmites que estão acontecendo até esse momento. Exato. Na data de ontem, a Polícia Judiciária Civil de Sorriso concluiu o inquérito policial contra 2 suspeitos de torturarem crianças e bebês num berçário situado no centro de Sorriso. O balanço do inquérito resultou na oitiva de 33 pessoas. Dessas 33 pessoas, 9 eram ex-empregadas, ex-funcionárias dessa creche. Ouvimos 17 responsáveis legais e 7 crianças, 6 em sede de escuta especializada e uma cuja mãe gravou um vídeo dela relatando, violências que testemunhou dentro daquele espaço. Como resultado, nós conseguimos identificar e imputar 8 crimes contra a suspeita e 7 indiciamentos contra o suspeito. Então, para ela, nós indiciamos por 5 crimes de tortura e 3 maus tratos, e contra ele, por um crime de tortura, 5 de maus tratos, 5 de omissão perante a tortura, melhor dizendo, e 1 de ameaça contra uma ex-funcionária. Então, foi depois da prisão desses suspeitos que nós conseguimos realizar a maior parte das oitivas, uma vez que as testemunhas tinham um temor muito grande desses suspeitos. E os relatos que chegaram até nós são chocantes e revelam situação sistêmica de tortura, abusos, maus tratos, de tal maneira que nenhuma criança deveria vivenciar. Então eu separei alguns dos relatos mais chocantes que chegaram até aqui. Em um deles, que foi feito por 2 testemunhas diferentes, ex-empregadas da creche, com relação a 2 crianças distintas, elas afirmam que 2 meninas defecaram na própria roupa, uma na própria calcinha e outra na própria fralda, e a proprietária da creche esfregou a calcinha e a fralda suja de fezes no rosto delas. Com relação a que estava de fralda, a testemunha que presenciou os fatos narra que a proprietária esfregou a fralda com tanta força e por tanto tempo no rosto de uma das crianças que chegou até a esfarelar o tecido no rosto dela. Essa criança, a testemunha relata que desenvolveu comportamentos de coprofagia, que significa comer as próprias fezes. Em um outro episódio, uma testemunha que só conseguiu trabalhar 1 mês naquele local por não aguentar ver as violações que as crianças sofriam, relata ter visto a suspeita imobilizando uma criança que estava chorando muito, uma criança de pouco mais de 1 ano de idade, jogou-a no chão, colocou o joelho sobre o peito dela com todo o peso do seu corpo, enquanto ela se debatia, chorava e gritava por ajuda. Poucos dias depois, essa mãe percebeu, a mãe dessa criança, um hematoma nas costas da filha e questionou a suspeita. Ela não tinha ciência de que isso tinha acontecido e a suspeita deu uma desculpa qualquer, falou que ela caiu e dias depois, em um comportamento totalmente dissimulado, mandou um vídeo para ela falando: "Tá vendo a sua filha aqui em cima dessa casinha com um monte de criança maior que ela? Tá vendo, mãe?" Depois volta para casa faltando um pedaço e não sabe por quê. Então, além de todos esses comportamentos sádicos,
essa pessoa, essa suspeita ainda manipulava os pais, mantinha um contato até carinhoso com esses responsáveis legais, a fim de manipulá-los, de ter sempre ao lado, ter o apoio, né, desses responsáveis legais. Um outro caso que conseguimos apurar e conseguimos identificar a criança, era uma criança de, à época, 1 ano de idade, autista, que tinha o hábito de brincar com areia. Ele colocava um pouquinho de areia na boca. Mais de uma pessoa viu a proprietária da creche pegar um punhado de areia, segurar a cabeça da criança e empurrar a areia na boca dele, falando: você não gosta de areia? Então come areia. Num outro episódio, nós conseguimos, né, testemunhas de uma criança que era muito hiperativa, que ela amarrava por diversas vezes, eu acho que por mais de anos ela fez isso, em um toco com um cinto, em pé, uma criança que mal conseguia ficar em pé, debaixo do sol, ao ponto de a criança chorar tanto, até adormecer e cair, caindo sentada, dormindo. Foi visto isso num toco debaixo do sol, com cinto. Outra testemunha, outra empregada da creche, viu ele sendo amarrado com um fio de nylon, com os braços colados ao corpo, enquanto gritava, falava: mamãe, 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 e chorava. Então, esses são alguns dos episódios mais impactantes e com crianças que possivelmente serão identificadas que a Polícia Judiciária Civil conseguiu trabalhar. Mas há inúmeros outros relatos preocupantes, como amarrar as mãos de bebês de 5, 6, 7 meses de vida, enquanto eles se amamentavam sozinhos no berço, com a mamadeira atada à boca, né, apoiada numa fralda no peito. Ouvimos relatos de que a proprietária forçava comida na boca das crianças até elas vomitarem, que essas crianças eram abandonadas debaixo do sol por horas e algumas cuidadoras, inclusive a suspeita, jogava água de mangueira no rosto dessas crianças. Ouvimos relatos de sufocamentos por parte da proprietária, em que ela colocava a mão sobre o nariz e a boca da criança até a criança se debater e quase perder o ar. Então, são relatos que revelam que essas crianças correram risco de vida nesse local e que deram, né, certeza para a Polícia Judiciária Civil efetuar um indiciamento com relação a essas 8 crianças que conseguimos efetivamente identificar, proceder a reconhecimento fotográfico, obter relatos de testemunhas, coadunar com exames trazidos pelos pais, de problemas de pele, de criança que ficava mais no sol, bicho geográfico que a criança pegou na boca por ter comido areia, entre outras situações. Mas há diversos outros relatos de crianças que ficavam com assaduras de um nível preocupante e que cuidadoras diziam que elas ficavam o dia inteiro sem ser trocadas, além de relatos de que elas eram deixadas penduradas em balanços e choravam até dormir, cair no sono com a cabeça pendendo assim no balanço o dia inteiro. Doutora, a polícia vai trabalhar agora na intenção de tentar sensibilizar as autoridades para que essa creche seja fechada, doutora, até porque existe o argumento necessário para isso? Então, as investigações continuam, até porque existem outros suspeitos, não era só o casal que cometia, né, esses abusos, essas torturas, esses maus tratos. Provavelmente há outras ex-empregadas envolvidas, dentre outras pessoas, então as investigações continuam, inclusive até contra o casal. Então, pais, mães que tiveram filhos que estudaram nesse espaço e tenham informações relevantes para passar para a polícia, nós concluímos o inquérito com relação a essas 8 crianças, com relação a outras tantas que estudam lá e que frequentaram o local desde 2020, a gente ainda vai continuar investigando. No tocante à interdição do exercício de atividade econômica, de antemão, quando do pedido da prisão preventiva, a Polícia Judiciária Civil representou pela interdição da creche, mas o Poder Judiciário não enxergou elementos para isso. Então, não foi deferido. Vale ressaltar também que os pais procurem a delegacia e denunciem, não só nesse caso dessa creche, mas souberem de outros lugares também. Os pais têm que denunciar, é um dever dos pais, e eu conclamo também a pessoas que trabalharam em creches, que trabalharam nessa creche, que trabalham em outras e que tenham informações. A pena para quem se omite diante dessas situações, muitas vezes pode ser maior do que a dos próprios perpetradores das torturas, porque essa pessoa responde por omissão perante a tortura, por omissão de contar às autoridades policiais,
acerca desses comportamentos violentos e até mesmo se mentir por falso testemunho. Então, até a fim de se eximir de responsabilidade, tem que procurar a Polícia Judiciária Civil. Um outro ponto que é importante de destacar a respeito desse caso é que essas empregadas eram pessoas de baixa escolaridade, algumas mulheres muito jovens e que eram impedidas pelos suspeitos de usar o aparelho celular no ambiente de trabalho. Então, por conta disso, até quando elas iam questionar a suspeita, falando eu vou te denunciar, eu vou te levar para a polícia, ela falava, pode ir, você não tem prova nenhuma. Então, pessoal, prova testemunhal, especialmente quando é corroborada por inúmeros outros relatos, é prova. Então, mesmo que não haja imagem, se houver relatos lineares, principalmente que eles possam se coadunar com os ferimentos, com machucados que as crianças sofreram, eles são suficientes para embasar um indiciamento no inquérito policial, uma denúncia por parte do Ministério Público, uma condenação sim pelo Poder Judiciário. Então, a palavra de vocês tem extremo valor. Não fiquem com essa ideia na cabeça de que precisa ter filmagem, de que precisa ter fotos. Se tiver, é melhor ainda, enriquece o arcabouço probatório, mas não é essencial para que esses torturadores sejam punidos. Doutora, e essa sessão de tortura e agressão está diretamente ligado à mulher. Segundo informações, o homem não ficava na creche, mas tivemos acesso a um áudio onde o homem, ficava na creche. Ele também fazia parte dessas agressões? Tem esse conhecimento? Perfeito. No decorrer das investigações, inicialmente eu tinha enquadrado o suspeito como omissão perante a tortura, mas nós recebemos relatos de que ele efetivamente machucava as crianças, inclusive esse menino que era amarrado a um toco, ele torturou bastante, e obtivemos um relato espontâneo de uma criança que foi a uma festa e presenciou esse homem dando um tapa na boca de uma criança até ela cair no chão e xingá-la de burra, idiota e retardada. Então, nós tivemos elementos suficientes para indiciá-lo também, ao menos no caso em que conseguimos identificar a vítima por crime de tortura e por crime de omissão em relação à tortura, uma vez que ele frequentava sim a creche, ele sabia de todas as violências que ali aconteciam, ele tinha o dever legal de impedir e ele não impediu.